Hoje nós vamos desmistificar o Chianti. Provavelmente quando você pensa em vinho italiano, você pensa em Chianti. Mas afinal, qual é o estilo desse vinho? Quais as uvas compõem? Quais aromas eu vou sentir e como harmonizar? Fica aí que em poucos minutos eu vou explicar tudo por você. Chianti não é o nome de uma uva, é o nome de uma região que fica ali na Toscana, região mediterrânea, basicamente delimitada entre a cidade de Florença e Siena. E provavelmente você já deve ter visto em algum Chianti um símbolo do galo negro, assim, bem no topo do vinho. Mas o que ele significa e por que ele é tão importante para a Toscana e principalmente para os Chiantis? Porque na época medieval, a cidade de Florença estava brigando muito com Siena. E para eles não entrarem, de fato, em guerra, eles delimitaram o quê? Escolheriam 2 cavaleiros e 2 galos. E no nascer do sol, quando o galo cantasse, os cavaleiros iam começar a correr um em direção ao outro. Aonde eles parassem, ia ser delimitado o território de um e de outro. O que o pessoal de Siena ao sul fez? Pegou um galo branco, forte, robusto e falou: esse é o nosso galo que vai que vai competir pelo nosso território. O pessoal de Florença falou: não, a gente vai pegar um galo preto que estava ali em jejum há muitos dias, morrendo de fome, magrinho. O que o galo fez? Cantou antes da hora, porque estava com fome. E o cavaleiro de Florença começou já a correr. Já o galo lá de Siena foi cantar um pouquinho mais tarde. E quando o cavalo começou a correr, o de Florença já tinha percorrido aí mais da metade do caminho. O cavalo de Siena só andou cerca de 12 quilômetros quando encontrou o cavalo de Florença, que foi daí onde foi delimitado a região entre Florença e Siena. Isso é tão importante para a região que eles colocam o galo negro no rótulo de Chianti clássico, que delimita esse território que eu acabei de explicar para vocês. Muito legal, né? A principal uva do Chianti é a Sangiovese, é a uva tinta mais plantada da Itália. Quando se fala em Chianti, se tiver, por exemplo, se não tiver o Riserva, que nem tá aqui, só Chianti, ele vai ser até 70% Sangiovese. Se tiver Chianti clássico, que eu falei do Galo Nero, ou Chianti Reserva, ele vai ter aí pelo menos 80% da uva Sangiovese. Mas, Camila, que outras uvas, então, podem entrar? Entram aí majoritariamente uvas italianas, como a Canaiolo e a Colorino, e também a partir da década de 80 puderam entrar aí uvas internacionais, que eles chamam, que é a Merlot e a Cabernet Sauvignon, que entra nesse blend. Então, quando só se fala de Chianti, 70% Sangiovese. Chianti clássico, Chianti reserva, pelo menos 80% Sangiovese. Agora, das denominações. A Chianti clássico tem a ver com a região demarcada que a gente falou do galo negro, tá bom? Quando é Chianti reserva, aí não tem a ver só com a região, tem a ver com o tempo de estágio de amadurecimento da vinícola, que tem que ter no mínimo 2 anos. E dentro desses 2 anos, o produtor pode escolher entre carvalho e tempo em garrafa. Esse, por exemplo, que eu tô aqui, que é o Casale Esposito Chianti Reserva, tem 14 meses em carvalho e o restante estágio na própria garrafa para depois ser comercializado no mercado. E o Chianti sem ser clássico não tem estágio em carvalho. O produtor pode passar 3, 6 ou simplesmente não passar. Então, recapitulando, temos o Chianti, que é na pirâmide é o mais, digamos, simples. Tem o Chianti clássico, que tem a ver com o galo negro, que é dentro daquela região que a gente falou da história da competição dos galos. E tem o Chianti reserva, que a gente está falando de um longo estágio em carvalho. E qual que é o estilo e qual que aromas eu vou sentir quando se fala em Chianti? De fruta, principalmente uma cerejinha verde, amoras. Mas o que, na minha opinião, é o principal papel que a gente pega no Chianti e sente é a rusticidade. Sabe aquele aroma de cogumelo, de ervas, principalmente notas da madeira, couro, tabaco. Quando a gente fala
de um reserva. Então, e normalmente não são vinhos com muito teor alcoólico, geralmente fica aí por casa dos 13,5. Então tem uma ótima acidez, são muito frescos, são vinhos muito para mesa, muito para almoço, sabe? Almoço de domingo com a família. Vai super bem com uma massa com molho ao sugo. Você pode fazer uma polenta com ragu de porco com molho, pizzas. Aí tô falando principalmente de pratos italianos, né? Quando a gente fala da culinária local, normalmente harmonizam com um vinho local. Então, para quem gosta de pratos vegetarianos, uma lasanha de berinjela vai super bem, tábua de embutidos, charcutaria, queijos. Então, é o Chianti, um vinho extremamente gastronômico. Te convido aí para o próximo almoço, colocar um belo Chianti aí na sua mesa para você aproveitar um bom vinho italiano. Eu deixo como sugestão o Casale Esposito Chianti Riserva 2022, já com seus 4 aninhos de casa. Mas está assim, excepcional, com uma ótima acidez, está com baita custo-benefício. Um vinho que está saindo na casa dos R$129 agora em julho de 2026. Nesse custo-benefício, para ser um reserva, eu desconheço no mercado, neste belíssimo vinho para você provar com a sua família, com os amigos. E você já sabe qual que é a sua outra dúvida? Comenta aqui para eu responder. Eu te espero no próximo vídeo. Saúde!